Hoje a gente vai ter uma conversa muito séria sobre como que você está enxergando a sua rotina. Sejam bem-vindos ao canal do Prosa, eu sou o Starlen e hoje a gente vai conversar sobre como que você está enxergando a sua rotina. E aí, claro que a grande parte, e se não tudo do que a gente conversa aqui, parte de uma reflexão que eu tive na minha vida, na minha rotina, eu me questionei o seguinte. Tenho, como sempre, meu caderninho aqui para me ajudar nos pensamentos que eu estava organizando. Olhando para minha rotina hoje, ela me ajuda ou ela me atrapalha a ser quem Deus me chamou a ser? Esse ponto é fundamental, porque assim, a gente às vezes enxerga a nossa vida, a nossa rotina, essa ânsia de querer organizar a vida, organizar o dia a dia, organizar as tarefas, organizar a rotina, como uma meta desenfreada de ocupar todos os minutos do nosso dia a dia, do nosso dia, dar conta de absolutamente tudo. A gente acaba achando que viver a virtude da ordem é dar conta de tudo. E eu quero desmistificar um pouco isso para você aqui hoje, com base no que eu aprendi olhando para minha vida, né? Eu li uma frase esses dias no livro que me pegou muito de surpresa, muito, 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 porque ela é muito contra-intuitiva. O livro dizia que a sua rotina ela pode estar inteiramente organizada, mas completamente desordenada. Olha que loucura. A tua rotina, a tua vida, ela pode estar completamente organizada, mas completamente desordenada, com as coisas fora de ordem. E isso é uma loucura porque, além de ser um paradoxo de certa forma, ela isso mostra que as coisas que não atingem o seu fim último. Às vezes a gente quer uma vida inteiramente organizada, mas não entende que o fim último de uma organização de vida é viver em ordem. E viver em ordem, entenda-se, é sinônimo de viver aquilo que Deus quer que você viva, de ser aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus te chamou para ser, ou seja, a sua vocação. A gente vai chegar lá. A partir disso, eu comecei a me questionar que tipo de vida a minha rotina está me levando? Que tipo de vida a minha rotina me leva a viver? Como saber, principalmente, se a minha rotina está servindo a minha vocação? Como saber se a minha rotina me ajuda a viver a minha vocação verdadeiramente? E quando eu digo vocação, eu quero dizer em todos os sentidos. Tanto a minha vocação específica, enquanto casado, marido, pai de família, mas a minha vocação universal à santidade. A minha vocação de filho de Deus, a minha vocação de batizado. A minha vida, o meu cotidiano, a minha rotina serve a esses princípios? Eu comecei a questionar isso e a olhar para a minha vida de uma maneira mais significativa. E eu vou te ajudar a pensar nisso também. A primeira coisa que eu pensei foi: o que significa ter uma rotina boa? O que significa ter uma rotina perfeita? Ela é boa e perfeita porque funciona? Ela é boa e perfeita porque ordena aquilo que importa verdadeiramente? O que eu considero uma vida perfeita, uma rotina perfeita, uma vida ordenada, uma vida organizada, né? Por que isso? A rotina, ela pode ser perfeitamente organizada e profundamente desordenada. Então, entender quem está servindo quem é o primeiro passo. Entender se a minha rotina me serve para eu viver a minha vocação ou eu sirvo a minha rotina. Quem dita as regras da minha rotina, do meu cotidiano? Sou eu? Ou tudo aquilo que me é imposto eu apenas vivo, né? E reajo ao que minha rotina e o que meu cotidiano e minha vida se apresenta a mim, né? E, e eu parei para pensar, e te convido a fazer esse exercício também, quando que uma rotina começa a mandar em mim? O que você pode fazer para você parar para pensar e perceber e conseguir responder isso sinceramente, de saber se eu que mando na minha rotina ou é a rotina que manda em mim? Vou te dar alguns exemplos. Defino que eu quero ter uma rotina para ter mais tempo para Deus. Eu quero que a minha vida me ajude a ter mais tempo para Deus. Quero rezar mais, quero mais intimidade com o nosso Senhor. Beleza.
Aí a minha rotina fica cheia, Deus vira uma tarefa. Então eu coloco Deus na minha agenda. Eu diminuo Deus para ele caber em alguns minutos da minha vida, no meu dia, né? No meu cotidiano. Percebe? Eu tenho um objetivo, acontece alguma coisa que a minha rotina fica cheia e eu mascaro isso, de certa forma, com organização, com rotina. Eu quero ter mais tempo para Deus, minha rotina fica cheia e eu organizo um tempo para Deus na minha rotina. Outro exemplo, eu quero trabalhar melhor e mais para poder dar uma vida digna, justa e sustentar a minha família. Beleza. Começo a trabalhar tanto e paro de ter tempo para minha família. E não consigo mais ser presente e ser presente dentro da minha família. Tinha um objetivo justo, um objetivo bom aqui a ser alcançado. Acontece alguma coisa, perde sentido. Percebe? A minha rotina, nesses dois exemplos que eu te dei, a rotina desses exemplos começa a ditar as regras de como que a pessoa pensa na sua própria vida. Aquilo que acontece na rotina acaba ditando, e muitas das vezes, sufocando aqueles valores que a pessoa tinha no início. Isso vai ficar mais claro. Eu preciso organizar a minha vida para aquilo que eu considero importante. Eu preciso conduzir a minha vida e a minha rotina, o meu cotidiano, de maneira para aquilo que eu considero, a partir daquilo que eu considero importante. Mas a própria organização da minha vida está me afastando daquilo que eu considero importante. É isso que acontece nesses exemplos que eu dei. Eu quero organizar a minha vida para aquilo que eu acho importante, mas as próprias circunstâncias da minha vida, a partir desta organização, me afastam daquilo que eu acho verdadeiramente importante. Isso é uma loucura, porque você usa de um artifício bom, de um artifício justo, que é uma rotina, um cotidiano, por um fim que não é bom, por um fim que não é justo. Entende isso? Então, quem está dizendo para minha rotina aquilo que realmente merece ganhar tempo? Quem está dizendo para minha rotina o que merece ocupar o meu tempo, né? São perguntas que parecem redundantes, mas muitas das vezes elas dizem respeito a como que eu lido com a minha própria vida, a como que eu governo e organizo o meu próprio dia. Entende isso? E beleza. Tendo isso em mente, que a sua própria rotina pode te afastar daquilo que você considera ser importante a partir da organização da própria rotina, com isso em mente, o que viria a ser uma rotina perfeita? Ciente de que a própria organização da minha rotina pode me afastar daquilo que é realmente importante para mim, o que é, de fato, uma rotina ordenada? Eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Ordem não significa colocar tudo no horário certo, mas sim, no devido lugar, todas as coisas que você faz. Então, entenda, isso é muito importante. Todas as pessoas que vêm me procurar para conversar sobre isso, eu tento colocar um pouco disso na cabeça das pessoas. Ordem, a virtude da ordem, uma rotina ordenada, não significa ter tempo para tudo e nem colocar tudo dentro das suas 24 horas que tem no dia. Muito pelo contrário, mas sim é colocar as coisas no seu devido lugar. Ou seja, não tem a ver com tempo, e sim com posição, com lugar, com atenção, e não com horas e minutos. Vou te dar exemplo. Nem tudo que é bom precisa estar na sua rotina. Não é só porque é bom que tem que estar lá. Nem toda tarefa precisa ser feita. Nem toda oportunidade ela precisa ser aceita. Você precisa saber o que realmente é prioridade na sua vida e o que você pode fazer dentro daquele momento. Dentro daquela situação da sua vida, dentro da sua situação atual. Então não é só porque algo é bom que precisa ser feito. Você precisa, e aí é uma pergunta crucial. Quais são as coisas que Deus realmente confiou à minha vida que eu preciso fazer? O que realmente precisa estar na sua vida? E isso começa a ficar claro quando a gente começa a perceber que ter uma vida ordenada, ter uma vida organizada, não significa, 1, dizer sim para tudo, 2, fazer tudo que quer ser, tudo que você quer fazer tudo que você acha que você deveria fazer. Porque você começa a perceber que ter uma vida ordenada significa
proteger aquilo que é essencial na sua vida, aquilo que Deus realmente te chamou a viver. Isso que é a virtude da ordem. Então a gente percebe que ter uma vida ordenada não significa colocar mais coisas no seu dia a dia, e sim proteger as essenciais. Proteger aquilo que você é chamado a fazer. Proteger aquilo que só você pode fazer e mais ninguém. Isso é viver uma vida ordenada. E entender isso facilita 97% da sua vida, do presente e do futuro. Entender que viver uma vida ordenada é viver protegendo dentro do seu dia, das suas 24 horas, aquilo que só você pode fazer, aquilo da qual você foi chamado a fazer, da qual você é insubstituível. Ela deve ser construída a partir dessas realidades e não de outra. Então você para de se perguntar como que eu consigo fazer tudo ou como que eu consigo fazer essas coisas, e eu começo a enxergar e perguntar o que precisa ser protegido na minha rotina para que eu consiga viver aquilo que Deus me confiou. Se você quiser escrever tudo que eu falei hoje, nesse vídeo, grava só isso. O que você precisa proteger que é essencial na sua vida? E construa a sua rotina a partir desta realidade. Porque a melhor rotina não é aquela que comporta mais coisas, não é aquilo que cabe tudo, mas sim aquela que protege melhor aquilo que não pode ser perdido. Eu vou repetir para você entender e você fixar isso na sua cabeça. A melhor rotina não é aquela que comporta todas as coisas, mas é aquela que protege melhor aquilo que não pode ser perdido. Aquilo que só você pode fazer, aquilo do qual Deus espera que você faça, aquilo que Deus te deu uma graça específica para você viver. Isso é viver uma vida ordenada. Isso é viver uma vida organizada verdadeiramente, sem esses papos furados de hoje em dia de organização e produtividade. Isso é viver com sentido. Eu queria deixar um exercício para você fazer. Eu gosto de chamar isso de auditoria da rotina. Você vai parar, sentar com um caderno e uma caneta na sua mão somente e questionar a sua rotina. O que sua rotina protege? O que a sua rotina hoje está protegendo? Aonde você gasta mais tempo? Aonde você gasta mais atenção? Aonde você gasta mais energia? O que a sua rotina está protegendo hoje que talvez não deveria ser protegido? Olhe com sinceridade para a sua rotina e faça essas perguntas, porque a gente está sempre construindo alguma coisa. A gente está sempre construindo uma vida, mesmo que de maneira passiva, mas a gente está sempre construindo uma vida. E as estruturas, essas estruturas que governam e sustentam a nossa vida, dá forma à nossa vida, né? E principalmente, a sua rotina ela não serve para organizar compromissos. Se você acha que ser uma pessoa organizada, ordenada, é organizar horas, minutos e compromissos, você está errado. Porque é o lugar onde todos os dias você está se tornando alguém. Isso é a sua rotina. É o lugar onde você está se construindo. É onde Deus está te moldando. Então, as estruturas ao redor da sua vida que sustentam a tua vida são elas que moldam você. São elas que formam você. E que tipo de pessoa está sendo formada? Que tipo de pessoa a sua rotina está te formando? Pergunte quem sua rotina está formando, que você vai se conhecer. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter essa mesma oportunidade que você está tendo aqui agora. E comenta aqui embaixo como que é esse processo para você. Se precisar de ajuda, a gente está aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.